Arro, tribo! Venho aqui fazer um vídeo porque muito temos falado, ou eu tenho partilhado, acerca do altar, da importância do altar, e nesta trezena, inclusive, ela também falou muito disso, ela tem-nos mostrado muito isso, que o altar é aquele templo que nós encontramos no nosso espaço para as nossas orações, meditações, para as nossas reflexões, para nós colocarmos as nossas intenções, e é exatamente isso que é a grande função, o grande simbolismo, a grande representação de um altar. E por isso é importante ter um altar. Ele é esse espaço sagrado que nos inspira, com o qual nós conectamos diariamente para termos a nossa representação e a representação daquilo que nós estamos a vivenciar no momento. Então é isso que venho aqui fazer, é trazer um pouco aquilo que pode ser um altar e de que forma é que nós podemos criar o nosso altar. Sendo ele esse espaço sagrado com o qual nós conectamos para estar o tempo que cada uma puder estar, seja na introspeção, reflexão, meditação, apenas colocando lá alguma intenção para aquele dia, é de grande importância, e esta trezena mostrou ser de grande importância haver na nossa casa também esse espaço, esse local com o qual nós vamos ao longo de cada dia conectando e sintonizando. Então, claro que vou partilhar convosco um pouco daquilo que a Cosmovisão Maia também ensina na construção do altar, para que haja um pouco daquilo que são essas crenças e esse simbolismo e esses arquétipos, que são representações de forças, energias com as quais nós vamos contactar, porque ou têm aqui grande referência no dia, ou porque tem algum simbolismo, poder para aquilo que eu quero intencionar. Então, como é que nós podemos cultivar, aliás, criar, construir, para depois cultivar esse espaço sagrado ou espiritual, como queiram chamar? Primeiro, altar é isso, é um local que eu assento ou alteio para trazer forças mais elevadas, com as quais eu me identifico e são uma motivação ou uma inspiração, um guia, uma luz, uma força, independentemente do que é para cada um. Primeiro, escolher o local. O local da casa, onde eu vou saber que ali é aquele espaço que é tranquilo, que tem uma energia fluida, que tem uma energia leve, que não existe grande obstrução e que a energia pode correr e fluir sem grande perturbação, sem grandes objetos a interferir, e é óbvio que isso normalmente se faz, seja no móvel, seja no chão e eu alteio com algo, seja numa prateleira, seja no que cada um sentir.
Em cerimónias com um propósito de grupo, para servir um propósito, utiliza-se, chama-se no umbigo do local, ou seja, no centro do local. Quando é o altar no nosso local casa, nós procuramos aquele local que nos faz sentido, que nós sabemos que tem uma boa luz natural, e como já expressei, que há fluidez de energia e eu sinto que aquele lugar é onde eu gosto de estar. E mais uma vez repito, posso criar o meu altar em cima de um móvel, numa mesa, num banco. Eu sugiro que seja a um nível mais baixo do que alto, para eu poder colocar uma almofada ou um tapete e ficar sentada no chão nesse momento espiritual, pessoal, sagrado. Portanto, e por isso se vê normalmente banquinhos, altares que são feitos, e nós temos aqui uma das meninas da tribo que ela cria esses altares em madeira para nós podermos então colocar lá o que nós sentirmos. Podemos ter mais do que um banquinho, podemos ter uns objetos no chão e no banquinho, podemos ter mais do que um banco, acho que já referi. É como cada um sentir, ok? No formato que cada um sentir ou conseguir, também é importante. Depois vamos olhar os elementos. Num altar, nós vamos orientar e organizar o posicionamento de cada elemento, que são com objetos, obviamente, e que preferencialmente devem ser de criação de materiais o mais naturais possível, ou seja, evitar plásticos. Tudo o que não é natural, portanto, tentar que seja madeira, que seja pedras de cristal, que seja barro, que seja cerâmica, os objetos decorativos. Os elementos vão ter grande representação daquilo que são os pontos cardeais, e os elementos nós sabemos que os principais são o ar, o fogo, a água, a terra, o éter, e por isso nós já vamos falar mais detalhadamente acerca disso. Vamos também procurar nesse lugar ter símbolos, que é os arquétipos ou arquétipos, que no fundo são representação de tudo aquilo que são as nossas inspirações, que podem ser santos, deuses, figuras que representem isso, e na cosmovisão maia, aquilo que representa cada um dos nauais, que é o que eu chamo do naual do dia, e que num futuro podemos, por exemplo, começar a desenhá-los e a partir daí nós termos os nauais connosco e serem eles a representação que eu coloco para o dia em questão. E por isso também irei começar a partilhar diariamente a foto de cada naual do dia, para o caso de alguém o quiser fazer. Eu tenho os meus e também vou partilhar isso convosco, que também já foram desenhados. E também é uma forma de estarmos em meditação, criarmos ali um tempo e um espaço para o desenhar, para o pintar e para estarmos naquela meditação ativa.
Depois temos todo o ambiente que vamos criar no nosso altar, com as cores, que vamos tentar que tenham pelo menos as 4 cores dos 4 pontos das direções, dos pontos cardeais. Vamos ter a direção sul, que é o amarelo, a direção norte, que é o branco, a direção oeste, que é o azul, e a direção leste, que é o vermelho. E cada um deles tem a sua representação do elemento. Portanto, eles vão estar representados pelo elemento, mas vão estar representados também pelas cores que nós vamos tentar fazer com que haja algo que possa estar nessa representação. Pode ser a própria carta, o desenho que eu fiz com o Nawal. Hoje é dia Chik-chan, a sua cor é vermelha e eu vou colocar lá o desenho de Chik-chan a vermelho, ou vou escrever Chik-chan a vermelho, ou vou buscar algo que eu sinta que possa representar esse fogo, essa energia de Chik-chan e coloco no altar, principalmente quando eu quero me conectar com aquela força, ou porque eu preciso dela, ou porque ela está em excesso, ou porque ela está em falta, ou porque eu criei uma intenção para algo na minha vida. E a partir daí é praticar o estar, o sentir, o ser junto do nosso altar. Como? Fazendo a oração do dia, da direção. Para quem tem um baralho, pode usar um baralho no altar para diariamente, depois ou antes, ou acordar, na hora que cada um sentir, ir lá tirar aleatoriamente uma cartinha para receber uma mensagem, e esse deck dessas cartas ficam junto ao altar, onde eu de manhã, depois de fazer toda a minha prática, depois de estar pronta para sair de casa, vou ao altar. Se tiver ali uns minutinhos, acendo uma vela, faço umas orações, respiro, sinto o dia, coloco as intenções para o dia e tiro uma carta para levar para o meu dia, para eu refletir ao longo do meu dia, no caminho, enfim. Usar do meu altar como aquele lugar sagrado onde eu me escuto, onde eu reflito, onde eu medito, onde eu silencio, onde eu respiro, onde eu escrevo, onde eu coloco as minhas intenções. E aquele é o meu espaço. Claro que depois também é importante que, depois de tudo aquilo que eu preenchi o meu altar com o que me fez sentido, e que já vamos falar melhor acerca disso, mais detalhadamente, mais uma vez eu digo, o código do dia Maia é importante que eu tenha ali no meu altar algo que eu represente para eu poder, seja no início do dia, a meio do dia, ao fim do dia, à noite, eu ter uns minutos para conectar com o código, de dedicar esse tempo para sentir o código do dia, o Nawal, o que foi a reflexão do dia, escrever naquilo que eu senti, de como é que aquilo está dentro de mim, o que é que está em luz, o que é que está em sombra, e a partir daí ser aquele espaço do meu desenvolvimento. E por isso é um espaço sagrado e espiritual, porque é onde eu alimento o meu ser sagrado, espírito que me habita. E sem esquecer que a manutenção do espaço ela é fundamental, porque tal como fazemos com a nossa casa, que precisamos de limpá-la, precisamos de, às vezes, mudar, não é? Mudar, eu pelo menos gosto de mudar as coisas do lugar, e diz-se que é uma forma de manter a energia da casa em movimento. A do nosso altar não é diferente, porque o altar é aquele lugar que vai acumulando as energias que eu vou tendo, vivendo, sentindo, curando, ou às vezes me inquietando e assombrando, e por isso é necessário, é fundamental e imprescindível que a limpeza desse lugar seja semanal.
mudar, tirar, colocar, mexer, para que a energia não estagne e continue a fluir e a ajudar-me naquilo que eu preciso e que eu estou a desenvolver. Portanto, essa limpeza energética deve ser regular. Eu posso não só trocar as coisas do lugar, mas como posso ir colocando objetos novos, substituindo, até para fazer com que a energia da fase da minha vida ela vá se manifestando e expressando com o meu altar. Nós não estamos... A Wanda de hoje não é a Wanda de há 10 anos. Não só porque já tem rugas e cabelos brancos, mas porque, com toda a certeza, já muita coisa aqui aconteceu. Muita coisa aqui aconteceu. E o altar vai nos acompanhando e ele vai também tendo objetos de acordo com aquilo que me faz sentido agora. Há 10 anos eu não tinha a cosmovisão maia, eu não tinha a representação da cosmovisão maia ali. Há 10 anos eu nem talvez tivesse um altar. Na verdade já tinha, mas um altar dedicado ao Reiki, com cristais, com símbolos de Reiki. Portanto, já não é. Entretanto, tive um altar em que eu tive sempre as representações das divindades do yoga, ao qual nós cantamos e entoamos mantras. Agora o meu altar tem uma parte com o yoga e uma parte com a cosmovisão maia. Portanto, ele vai se modificando à medida que eu me vou modificando e que eu vou me transformando. E é importante que o altar acompanhe isso. Ok? Nós estamos a gerar energia com isso. Portanto, ele é uma representação e um espelho de quem eu sou, de como eu estou. Eu compro um objeto, ainda há pouco tempo, numa viagem que fiz, comprei uma flauta indígena. Eu tenho a minha flauta ali no altar. E eu não tinha a flauta há uns meses atrás. Portanto, é aquilo que eu vou sentindo, que me olho e eu digo, isto é para o meu altar, isto. Eu tive uma oferenda há pouco tempo de uma aluna que esteve no México e que me trouxe uma caixa a representar o calendário maia e que eu amei, está ali já no meu altar. Portanto, é importante que esteja ali quem tu és e quem tu és agora e não há 10 anos atrás. E se colocas lá quem foste há 10 anos atrás, é porque é algo que tu queres e intencionaste para trabalhar com o teu eu de há 10 anos. E por isso eu vou partilhando muito a cada dia como nós podemos trabalhar com o calendário, neste caso com o altar. Portanto, limpar, não só com tudo aquilo que eu já aqui mencionei, mas manter essa energia fresca, vibrante, porque é o nosso espaço de reflexão, de meditação, de espiritualidade, de humanidade e aquilo que ali está sou eu. E sou eu hoje e amanhã certamente posso colocar lá outra coisa. Agora sim, vamos tentar construir o nosso altar. Portanto, eu escolho o espaço, decido e vou procurar os elementos. Eu vou precisar de ter um copo de água sempre no meu altar que eu vou jogando fora e vou substituindo. Eu vou precisar ter uma vela no meu altar que eu vou substituindo, compro packzinhos de velas. Eu gosto das pequenininhas, mas quem quiser das compridas é das compridas. Incenso, de acordo com o que cada uma goste. Claro que na cosmovisão maia temos umas mais adequadas, como o copal, como as 7 ervas, mas cada um usa o que achar. Podemos ter ervas, porque a cosmovisão maia fala muito da erva, que pode representar a terra.
Então vamos ter os elementos, vamos ter o fogo representado por uma vela, vamos ter o ar representado por um incenso, vamos ter o éter que pode ser representado por uma pena. Não tenho a pena, não tenho éter, não tem problema. Posso ter, e já vou falar mais detalhadamente, instrumentos. Falta-me na terra, eu posso ter ervas, posso ter flores, posso ter terra, posso ter uma pedra, posso ter um cristal. Para representar a água, eu tenho água, mas também eu tenho no meu conchas, estrelas do mar, portanto eu posso ter mais do que um objeto a representar o mesmo elemento, é o que me fizer sentido, mas os elementos devem lá estar todos. Ok? E depois colocamos lá o que fizer sentido em termos de tudo o resto. Não só os objetos, porque vão representar os elementos, mas depois todos os outros objetos que são arquétipos, que significa uma representação que para mim me faz sentido. Por exemplo, eu tenho ali, para além de todos os objetos que representam os elementos, eu tenho ali um Buda, sentado a meditar, porque me faz sentido. Eu tenho o meu porta-incensos, é uma mão de Fátima, porque me faz sentido. Eu tenho é um objeto, é um coração amarelo, porque eu quero ter a representação do coração, que para mim representa amor, em toda a sua ascensão. Eu tenho ali símbolos de Reiki, eu tenho ali tochas, eu tenho ali ervas secas, eu tenho cristais, eu tenho uma imagem do símbolo Om, eu tenho elefantes que representam para mim sabedoria, eu tenho, já falei nas estrelas do mar, porque eu gosto, eu tenho conchas, ou seja, eu tenho ali o que eu sinto que são símbolos, arquétipos que me fazem sentido. Eu tenho uma palavra que diz happy, uma que diz love, portanto eu tenho aquilo que são arquétipos de algo que representam, têm uma força energética a representar algo, para além de todos os elementos que devem lá estar, que podem estar repetidos, não só pela vela, não só pelo incenso, não só pelo copo d'água, não só pelas flores. E isso é a construção do meu altar. Tenho ali 3 decks, ou seja, 3 baralhos de cartas. Um que fala, que eu escolhi, é um baralho que fala dos meus corpos espirituais, um que é um tarô e o outro que é um oráculo que tem uma forma de ser interpretada diferente. E todos os dias, não é todos os dias, peço desculpa, eu costumo fazer à semana, e então todas as segundas-feiras, eu retiro uma carta de cada um dos decks e é aquela representação da minha semana para eu refletir, para eu me inspirar, para eu sentir como está, como não está, porque eu já me conecto com a Cosmovisão Maia diariamente e faço a minha reflexão diariamente relativamente a isso. Portanto, eu já tenho aqui muita coisa no meu altar, já tenho decks e lembrem-se que vocês podem sempre ir acrescentando coisas ao vosso altar dentro daquilo que consideram que é uma representação que vos faz sentido. Eu tenho ali uma caixinha, que foi a minha primeira caixa de Reiki, com cristais lá dentro. Eu tenho uma pinha que representa o caminho. Enfim, tudo aquilo que eu sinto. Mas agora, se quisermos ir um pouquinho mais aprofundado, vamos então ter cada uma das direções no nosso altar. Como? Vamos buscar a direção leste. E a direção leste sabemos que é o fogo, então eu tenho algo em vermelho ou coloco o código desenhado por mim a vermelho ou escrito por mim a vermelho. E aqui
Sabemos que ele representa o nascimento. Se eu quiser, eu coloco-o num posicionamento voltado para a direção leste, para representar que ele está sempre ali a representar a direção leste. E vou criar ali, no fundo, uma estrela de 4 pontas, ou uma cruz, que cada uma está voltada exatamente para a sua direção com a sua cor. E eu faço isso, pode ser com velas, pode ser com aquilo que eu tenho dentro dessas cores e que eu coloco ali para representar as direções do meu altar. Para me recordar, porque me faz sentido eu ter ali as direções, porque eu quero que o meu altar tenha essas direções para me trazer a cada uma dentro de mim, imprimindo cada uma dentro de mim para me ajudar a guiar ao longo do dia. Então, na direção leste, sabendo nós que é onde o sol nasce, sabendo nós que simboliza esse nascer, esse início, essa força da vida, temos o fogo a representá-lo e podemos ter também um instrumento que o represente, que é ou uma guitarra, que é um pouco difícil ter ali uma guitarra, ou um instrumento que há um bem pequenininho que também tem umas cordas, eu não sei o nome, mas ele tem assim umas quantas cordazinhas, ou podemos usar uma figura geométrica que represente o elemento fogo e a direção leste, que é um triângulo. Claro, com o vórtice voltado para cima. E temos já no posicionamento da direção leste o que representa a direção leste. Vamos à direção norte, que é o elemento ar, a cor é branca, vamos buscar algo branco e sabemos que a direção norte, ela fala-nos simboliza o discernimento, a reflexão, o refinamento, o aperfeiçoamento, a introspeção. Então, vamos procurar ter um objeto que o represente, que são, por exemplo, as penas, e o instrumento musical é a flauta. Representa a direção norte com o elemento ar. E nós vamos tentar colocar e ter ali no nosso altar o que o represente. A figura geométrica é o quadrado, representa a direção norte com a cor branca e o elemento ar. Vamos para a direção oeste, que sabemos que é da transformação, é da disciplina, é da nossa criança interior, é da alquimia, é da transmutação e podemos colocá-la nessa representação. A sua cor é o azul escuro ou o azul e o elemento é água. Podemos colocar um cristal, obsidiana. Ele é um cristal que trabalha muito essa pedra considerada noturna e é uma pedra psíquica. Sendo que, se houver problemas psíquicos, não é aconselhado ela estar ali sozinha e deve ter como acompanhante um quartzo transparente para trazer equilíbrio. Qual é o instrumento que a representa? Temos tudo o que se assemelha ao som da água, porque o seu elemento é a água. Eu tenho um que se chama pau de chuva, mas obviamente que não temos que ter esse instrumento, só para sabermos que esse é um instrumento que representa a direção norte, o elemento água e a figura geométrica, obviamente, que é a lua. Então, eu posso ter ali uma lua. Tenho um coração, por acaso, não tenho nenhum sol, nem tenho nenhuma lua, que eu gosto muito, não tivesse eu desenhado aqui em tatuagem. Mas não tenho em figuras para ter ali, por enquanto. Então já temos aqui a direção
norte, na sua representação com o elemento água, com a figura geométrica, com o instrumento e com a cor azul escura. E eu coloco na direção norte algo que represente tal e qual essa direção. E vamos depois para o nosso sul, a direção sul, que ela tem o elemento terra, a sua cor é o amarelo e ela representa iluminação, representa luz, representa abundância, prosperidade, semeadura, florescimento e o objeto é a semente, uma semente qualquer que seja. É um objeto que a representa, o cristal é o quartzo e qualquer outro simbolismo que tenha a ver com terra, que pode ser uma flor, que pode ser a própria terra, que pode ser uma erva, também aqui na direção sul que eu posso colocar. E o instrumento é o tambor. Claro que eu não vou colocar ali o tambor, mas eu já sei que quando me quiser conectar a esse elemento, a essa direção, eu posso usar estes instrumentos como ajuda para me trazer para aquele lugar, para eu trazer essa direção para mim, para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu necessito. Mas também iremos mais adiante fazer, e a minha intenção é fazer um evento onde eu possa partilhar e possamos conectar e possamos refletir e possamos sentir e possamos trabalhar e desenvolver cada uma das direções, cada um dos elementos e cada uma de nós levar esses elementos e é algo que eu tenho já aqui em mente para fazê-lo em setembro. Não digo antes disso, porque agora é tempo de férias e sei que não vai ser fácil reunir, se calhar, todas as que gostariam e por esse motivo a minha intenção a partir de setembro é fazer um evento onde nós vamos conectar com tudo isto e sentir e refletir e perceber onde é que isto nos toca. E por último, a figura geométrica da direção sul é o círculo ou a circunferência, a representar a Terra, o planeta Terra. E depois em algum lugar, mas no sítio onde eu criei essa cruz, com as direções no centro, então eu vou deixar esse espaço do centro, não do altar, mas da minha geometria dos pontos cardeais, para o elemento éter, que a sua cor é verde e ele fala-nos da fonte, do fluxo, do movimento, do espírito, de Deus, como cada um quiser chamar. E aqui todos nós temos relação com este elemento. Os animais, as plantas, os humanos, porque todos nós somos feitos desse Criador, desse centro, dessa fonte. Mas obviamente que aqui a grande representação são as flores. E porquê? Porque elas recebem, elas nascem e elas recebem essa fonte que lhes gera vida e elas recebem diariamente a luz do sol, da lua, de todos os elementos e por isso as flores aqui, para além delas também poderem representar a Terra, no centro dos pontos cardeais, elas podem estar sempre ali ao centro a representar. Obviamente que aí tentamos não repetir mais do que uma flor, porque se escolhermos a flor para olificar, ela tem sim essa grande força e recebe todas as forças da fonte criadora. E o instrumento é a taça tibetana ou o sino, representa esse som primordial.
que se eu quiser me conectar com a fonte, são 2 instrumentos que o representam. E acima de tudo, acho que é aqui o que temos o nosso altar construído, portanto já criámos o nosso altar, já colocámos tudo o que necessitávamos nele, já temos toda essa representação ali, então eu estou pronta para usar o meu altar e para colocar lá tudo aquilo que eu quiser a cada dia, o que me fizer sentido, o que são as minhas intenções, os meus desejos, os meus rituais, as minhas meditações, as minhas práticas diárias, e eu tenho a minha bússola com os pontos, as direções como orientação para mim, e eu tenho toda essa representação ali, e eu tenho tudo o resto que me representa a mim. Portanto, eu tenho o meu espaço sagrado, que é, no fundo, um portal energético que se abre, que no fundo um altar é isso, não é? É um portal que foi criado, é um vórtice de energia que eu abri e onde tudo se conjuga, se complementa através do que eu escolhi para ali estar. E acho que está tudo. Qualquer outra questão que tenham, partilhem comigo, e deixo aqui um desafio, que é: partilhem a foto dos vossos altares. Mesmo que ainda não tenham tudo aquilo que falamos, mas partilhem. À medida do pouco que vão tendo, ou daquilo que vão conseguindo, não tem a ver se é pouco, se é muito, é para o que é, não tem de ser muito, tem de ser o que é, o que vos representa, o que vos faz sentido. Claro que os elementos, água, fogo, terra e ar, devem lá estar, mesmo que eu ainda não tenha os elementos para criar os pontos cardeais. Mas para início de altar, eu tenho que ter uma vela, um copo com água, um incenso e uma erva, uma flor, uma planta, o que eu tiver como simbolismo de terra. E se eu não tiver outra coisa mais, eu posso já com isso criar os pontos cardeais. Coloco o incenso voltado para a direção norte, para o ar, coloco, ou seja, eu vou já para a direção sul, eu vou colocar o elemento terra, para a direção leste eu vou colocar o elemento fogo, a vela, para a direção oeste vou colocar o copo com água, e já criei. E depois, à medida que vou me inspirando, vendo, sentindo, olhando e percebendo que aquilo pode ir para o meu altar, para o meu espaço sagrado, eu vou acrescentando. Portanto, inspirem-se, façam esse momento, criem o vosso altar. Eu gosto às vezes de o desmanchar e vou voltar a criá-lo sentindo, porque também é uma meditação ativa. Fica a aguardar as vossas partilhas e qualquer dúvida, questão, digam. In Lakesh, eu sou o teu outro eu. Arro!